Aguarde instrução. Quando não sabemos o que fazer, muitas vezes bate o desespero. Isso é comum, isso é normal, somos humanos. Vamos falar hoje sobre um homem muito corajoso. O nome dele era Elias, o profeta. Conhecido por enfrentar os profetas de Baal, até mesmo o rei Acabe, que era o rei contemporâneo do seu tempo ali em Israel, e muitas outras coisas que ele fez corajosamente. Mas quando ele foi jurado de morte por uma mulher, a rainha Jezabel, que não temia o mesmo rei, o mesmo Deus que ele servia, ele sentiu medo e aí ele se ausentou e fugiu. Depois de ser servido pelos anjos, conta a Bíblia, que ele teve força, ele começou a caminhar e chegou ao Monte Horebe e ele entrou numa caverna. O que podemos trazer para a nossa vida dessa história de Elias? Muitas vezes precisamos interiorizar e ir para dentro de nós, buscar dentro de nós o sagrado, entrar na caverna da nossa mente, do nosso coração, apagar, nos apagar, assim, fugir do burburinho, fugir dos problemas, fugir daquele, não fugir dos problemas no sentido de covardia, mas muitas vezes nos retirar do problema para termos uma visão melhor e alcançarmos de Deus a instrução para os próximos passos. Se nós ficarmos focados muitas vezes no problema, nos burburinhos, nos conselhos, nas opiniões, nas críticas que nos vêm muitas vezes, porque nós não estamos agindo certo, porque nós não estamos fazendo certo, porque não somos boas mães, porque não estamos sendo bons profissionais, faça assim, faça assado, faça daquele jeito, nós não vamos conseguir interiorizar e ouvir a voz de Deus. Deus está dentro de nós. O salmista diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E para nós sabermos que Ele é Deus, nós precisamos aquietar a nossa alma, entrar na caverna. E aí houve um episódio com Elias muito interessante, como nós podemos ouvir a voz de Deus. Olha só. E veio uma palavra do Senhor até ele e disse: o que você está fazendo aqui? E ele contou tudo o que ele estava sentindo. Ele expôs o que estava em sua alma, que ele tinha sido zeloso. E os israelitas rejeitaram a aliança de Deus, mataram os profetas, e ele estava se sentindo muito só. Ele achou que estava sozinho em sua missão. Perceba que Deus se interessa. Ele se interessa pelo que você sente, pelo que eu sinto. Ele quer saber o porquê que você está angustiado. Elias contou. Deus ouviu com atenção. Ele mesmo perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele se interessa por nós nos mínimos detalhes. Está sozinho? Está se sentindo ameaçado? Conte para Deus. Depois de contar a sua situação para Deus, Elias esperou instruções. E aí ele ouviu um vento muito forte que fendeu uma rocha. Olha que tamanho vento forte. Depois ele viu um terremoto, ele passou por um terremoto, ele escutou um terremoto. E depois veio um fogo, um forte fogo. Nestas três situações, tanto no vento quanto no terremoto e quanto no fogo, Deus não estava lá. E então Elias sentiu uma brisa bem calma, uma brisa de um vento muito calmo. E aí sim, ele ouviu a voz de Deus. Conta a Bíblia que nas três primeiras situações, tanto no vento muito forte e impetuoso, quanto no terremoto e quanto no fogo, Deus não estava lá. Mas na brisa suave, Deus falou com Elias e perguntou novamente para ele, e Elias contou novamente tudo que lhe angustiava. E aí sim, Deus lhe passou as instruções que ele precisava cumprir a sua missão. Quando estamos no centro da vontade de Deus para a nossa vida, a nossa alma sorri.
Nem sempre a voz de Deus vem para nós como nós esperamos. Às vezes ele fala através de um sinal, de uma mensagem, de um vídeo, de uma criança e até mesmo um bêbado na rua. Deus às vezes fala conosco de uma maneira que a gente não está preparado para ouvir. Às vezes não é com alarde, ou com buzinas, ou com microfones, ou nos grandes palcos. Deus fala como Ele quer falar. Basta a gente se interiorizar, basta a gente estar atento aos sinais para ouvir a voz. Elias recebeu a instrução de ir pela estrada de Damasco, ungir 3 pessoas e uma delas era o profeta Eliseu como seu sucessor. E assim ele o fez. Ao cumprir todas essas instruções, Elias percebeu que não estava sozinho como ele imaginou, que haviam outros profetas que Deus tinha preservado para ajudá-lo também nessa missão. O que podemos aprender com essa história? Muitas vezes é preciso se retirar do problema, daquilo que nos assusta, daquilo que nos preocupa e se interiorizar, fazer uma meditação, uma oração, buscar o divino, sair de perto do problema, ver o problema de outro ângulo, contar para Deus tudo aquilo que nos angustia, sem fazer rodeios, com todos os detalhes, e então receber, estar prontos a ouvir os sinais e a voz dele do jeito que ele queira falar, das várias maneiras que ele fala com o homem. Um abraço e gratidão por me ouvir.